Oi, pessoal! Hoje não tem atividade de matemática, mas vai ter a correção daquela atividadezinha que vocês fizeram, tá certo? É bom que vocês vão esclarecendo alguma dúvida que ficou, tá certo? Aí, teve aluno que errou uma questãozinha só, ou duas, teve uns que não erraram nada, mas não se preocupem, viu? Com a pontuação de vocês, está garantida, vocês entregaram no prazo e fizeram, que é o importante, certo? Vamos lá. Nós estávamos trabalhando ampliação e redução. Toda vida que eu ampliar um desenho, uma figura geométrica, um objeto, seja o que for, ampliar é deixar grande, é eu aumentar. E reduzir é eu deixar pequeno, é eu diminuir. Então, vamos lá. Primeira questão. De acordo com as informações já obtidas através dos vídeos, responda. Eu passei 2 videozinhos bem simples, eu espero que eles tenham sido bem claros, tá? Se não foi, se algum dia vocês não conseguirem entender algum vídeo, vocês me mandem uma mensagem que eu dou um jeito de dar outra explicação ou então pesquisar outro vídeo para vocês, tá certo? Vamos lá, letra A. Quando um objeto é ampliado, podemos afirmar que ele aumenta o tamanho, ele diminui o tamanho, não altera o tamanho. Vocês, muitas vezes, têm mania de ler a questão dessa forma. Eita, eu li, não entendi nada. A gente lê novamente, mas aí a gente vai lendo por etapas, vai pegando as informações, que aí fica mais fácil. Vamos lá, novamente. Quando um objeto é ampliado. Eita, nessa questão tem a palavra ampliado. Ampliar é o quê? É deixar grande. Quando eu deixo um objeto grande, alguma coisa grande, o que é que acontece? O tamanho aumenta. Então, eu já tive um raciocínio nessa questão. Vamos para as alternativas? Vamos lá. O objeto aumenta o tamanho, diminui o tamanho ou não altera o tamanho, ou seja, continua ali, do mesmo jeitinho, no mesmo tamanho, sem mudar nada. Então, a gente viu que na questão A tem a palavra ampliado. Então, ampliado é aumentar o tamanho. Então, qual é a questão correta? O primeiro parêntese, certo? Ele aumenta o tamanho, ó. Ampliar é a mesma coisa que aumentar. Questão B. Quando um objeto é reduzido, podemos afirmar que, já na letra B, tem a palavrinha reduzido. Aí eu vou começar a pensar. Quando eu reduzo alguma coisa, um objeto, um desenho, o que é que acontece com esse desenho? Ele fica pequeno, ele fica menor. Então, vamos ver as alternativas. Aumenta o tamanho, diminui o tamanho ou não altera o tamanho? Aí, vamos lá, ó. Reduzir. Quando eu reduzo, eu deixo pequeno. Então, se eu deixei pequeno, o que é que aconteceu com o tamanho? Diminuiu. Então, a questão correta aqui é o segundo parênteses. Letra C. Qual a operação fundamental usada para manter a proporção de uma figura em uma ampliação? Adição, subtração, divisão, multiplicação. Não entendi nada. A gente nunca entende nada lendo dessa forma. Aí o que é que a gente faz? Lembre-se, a gente lê a questão 1, 2, 3, quantas vezes for possível. E eu vou tirando as informações para ir montando o meu raciocínio. Qual a operação fundamental? O que é operação fundamental? Não sei o que é isso. São as continhas que vocês aprendem durante a vida de vocês, durante as continhas que vocês vêm aprendendo. No caso, a adição, que é a continha de mais, a subtração, que é a continha de menos, a multiplicação, que vocês conhecem como continha de vezes, e a divisão, que é a continha de dividir. Então,
Qual dessas operações, qual dessas continhas eu uso para ampliar alguma coisa? Uma dica para vocês. Quando eu tenho questões com múltipla escolha, fica mais fácil eu eliminar as questões que eu já sei que estão erradas. Então, vamos lá. Se eu vou ampliar, eu vou aumentar, eu vou deixar grande. Se eu vou deixar alguma coisa grande, eu vou marcar a subtração, que é a continha de menos que tira? Não. Eu vou marcar a divisão, que divide. Se uma coisa é dividida, ela também diminui o tamanho. Então, também não. Eita, sobrou adição e sobrou multiplicação. Eita, eu estou em dúvida nessas duas. Como é que eu faço? Lá no videozinho, estava explicando que toda vez que eu ampliar alguma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. Então, toda vez, nesse conteúdo de ampliar e reduzir, as únicas continhas que vocês vão usar é a divisão e a multiplicação. Então, toda vez, ou você vai dividir ou você vai multiplicar, tá certo? Então, vocês esqueçam a continha de adição, que é a de mais, e vocês esqueçam a continha de subtração, que é a de menos, tá certo? Então, qual é a alternativa correta aqui? Se eu vou ampliar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou multiplicar. Então, vai ter uma multiplicação. Vamos para a questão D. Para manter a proporção de uma figura em uma redução, qual a operação fundamental usada? Não entendi nada. Lê novamente. Para manter a proporção, sentiu o que é proporção? Quando eu falo em proporção, é quando eu vou deixar o tamanho da figura que eu vou ampliar ou que eu vou reduzir do tamanho certo, tá? Lá na frente eu vou explicar melhor o que é proporção para vocês, tá certo? Por enquanto, essa atividade era só para vocês identificarem o que é uma ampliação e o que é uma redução, tá certo? A questão de proporção é mais lá na frente, tá bom? Então, vamos lá, voltando. Para manter a proporção de uma figura, ou seja, para mim deixar essa figura no tamanho certo que eu quero. Em uma redução. Eita, redução. Se eu vou reduzir, eu vou deixar pequeno. Qual a operação fundamental usada? O que é que a gente viu nessa questão de operação fundamental usada? Em questão de ampliar e reduzir, as únicas continhas que a gente vai usar é a de multiplicação e a de divisão. Então, aqui, subtração eu já sei que está errado e potenciação também eu já sei que está errado. Sobrou o quê? Divisão e multiplicação. Então, eita, tô na dúvida. Quando eu vou reduzir, eu multiplico ou eu divido? Toda vida que você reduzir, você vai deixar pequeno. Então, se você vai deixar pequeno, você vai ter que dividir. Então, qual é a questão correta? É a divisão. Lembrem-se, quando eu quero aumentar, eu multiplico, uso uma continha de vezes. E quando eu quero reduzir, quando eu quero deixar pequeno, eu vou ter que dividir. Depois eu vou passar um resuminho para vocês, bem simplesinho, viu, do conteúdo. Vamos para a questão 2. Observe as figuras abaixo. Tem a figura 1, que é o que? Isso, acho que é uma raposinha, né? E tem a figura 2, que é outra raposinha. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Escolha uma resposta. Vamos lá. Na figura 1, eu tenho uma raposa grande
E na figura 2, eu tenho uma raposa pequenininha. Então, vamos raciocinar. A figura 2, a raposinha, é a ampliação da figura 1, ou seja, ampliar é aumentar. A figura 2, ela está maior do que a figura 1? Eu ampliei essa figura 2? Não, né? Então, tá errado. A segunda alternativa. A figura 2, novamente, eu vou lá e observo a figura 2. É a redução da figura 1. Deixa eu ver, a figura 2 é a redução. Redução é o quê? É deixar pequeno, é diminuir, né? Então, a figura 2 tá pequena, tá menor do que a figura 1. Mas, eita, eu acho que eu já achei a resposta. Eu vou assinalar. Mas vocês têm que ler as outras alternativas para vocês terem certeza. Então, vamos lá. A figura 1, eu vou lá na figura 1, na raposona. É igual à figura 2? Tá do mesmo tamanho? Não. Então, também não era essa. E a letra não, a alternativa, a última alternativa. A figura 1, eu vou lá na figura 1 olhar a figura 1, a raposona. A figura 1 é a redução da figura 2. Reduzir é o quê? Diminuir. A figura 1 está menor do que a figura 2? Não. Então, eu acertei aqui, não foi na hora que eu assinalei? Pronto. Então, toda vida que vocês forem fazer questões de múltipla escolha, eu acho que é essa. Por mais que vocês tenham achado a alternativa correta, vocês leiam as outras para vocês terem certeza da que vocês assinalaram, tá certo? Vamos agora para a última, a questão 3. Vamos lá. Deixa eu ver se está certo aqui. A figura a seguir mostra o projeto de uma árvore de Natal da cidade de Ipubi. Eita, chegou dezembro, chegou o Natal, o prefeito vai montar uma árvore. Aí mandaram o desenho, né? O projeto. Tudo que vai ser montado, tudo que vai ser feito, precisa de um projeto desenhado para depois a gente colocar em prática. Então, vamos lá. Aí está o desenho da árvore de Natal. O prefeito considerou a árvore muito grande e pediu a redução do projeto. Ou seja, o prefeito olhou e disse, não, essa árvore aqui está grande demais. Não vai caber, por exemplo, não vai caber lá na praça. Está grande. Vamos reduzir. Se vai reduzir, vai deixar grande ou vai deixar pequeno? Vai deixar pequeno, né? Vai deixar menor. Então, o que foi que ele pediu? As medidas ficaram 2 vezes menores, ou seja, a árvore estava em um tamanho grande e eles diminuíram 2 vezes o tamanho dessa árvore. Para o novo projeto, as medidas foram multiplicadas por 2, divididas por 2 ou subtraídas por 2. Lembrem-se, nas alternativas fica mais fácil quando eu elimino a que eu já sei que está errada. Então, vamos lá. Nessas questões de ampliar e reduzir, quais são as únicas operações que a gente vai usar? A gente vai usar multiplicação e divisão. Mas aqui, tem uma subtração. Então, eu já sei que não é essa. Aí, sobrou o quê? Multiplicadas por 2 e sobrou a divididas por 2. Lembrem-se, quando eu amplio, eu deixo grande. Então, se eu deixo grande, eu vou ter que multiplicar. E quando eu reduzo, eu vou deixar pequeno. Se eu vou deixar pequeno, eu vou dividir. Lembrem-se, por exemplo, vocês pegam um pedaço de um bolo.
Eita, vou pegar um bolo. Se você pegar esse bolo e dividir em vários pedaços, esses vários pedaços do bolo vão ficar grandes ou vão ficar pequenos? Vão ficar pequenos. Então, lembrem-se, toda vida que eu reduzir alguma coisa, eu vou ter que dividir essa coisa, esse objeto, seja o que for. Então, qual vai ser a alternativa correta aí? Multiplicar por 2, a redução, ou eu vou dividir por 2? Eu vou dividir por 2. Não sei se ficou mais claro, minha gente. Eu ainda estou aprendendo a fazer vídeo, viu? Eu estou aprendendo tudo ainda nessas aulas online. Mas não se preocupem, eu vou melhorar. E por hoje é só isso. Acompanhem a explicação, a correção. E se vocês erraram alguma, que tem uma outra errada que eu vi, vocês corrijam e mandem para mim da forma correta, mostrando que vocês fizeram a correção, tá certo? Tchau, até a próxima semana.